Imagine um lar, antes repleto de risos e calor, transformado em um palco de sussurros e medo. Como um conto de fadas sombrio, a chegada de uma nova figura pode por vezes desvelar a mais cruel das realidades. Prepare-se para conhecer a história de uma mulher cuja beleza escondia uma alma verdadeiramente sombria, e de duas crianças cujas vidas mudaram para sempre. Este é um relato que o fará questionar a verdadeira natureza da maldade humana, especialmente quando ela se esconde sob o véu do amor. Arthur era um homem bom e trabalhador, mas a perda de sua esposa o deixou com um vazio imenso e 2 filhos pequenos, Leo e Mia, que ainda se agarravam às lembranças da mãe. Eles formavam uma família unida a Abzerdador, buscando consolo uns nos outros. Arthur sonhava em reconstruir a felicidade para seus filhos, e foi nesse anseio que ele conheceu Elara, uma mulher de sorriso cativante e olhos brilhantes. Se você se interessa por histórias que revelam as profundezas da natureza humana, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Elara parecia ser a resposta às preces de Arthur. Ela era elegante, inteligente e, à primeira vista, adorável com as crianças, enchendo a casa com uma energia que parecia banir a tristeza. Leo e Mia, inicialmente cautelosos, logo se viram envolvidos pela atenção e pelos presentes que ela lhes trazia. Aos olhos de Arthur, Elara era a mulher perfeita, a peça que faltava para completar o seu quebra-cabeça familiar. E ele não hesitou em pedi-la em casamento, com a bênção aparentemente de seus filhos. O casamento foi um evento singelo, mas cheio de esperança. Arthur, radiante, acreditava que finalmente havia encontrado a felicidade para sua família. Elara, em seu vestido de noiva, irradiava uma beleza serena, prometendo amor e lealdade. As crianças, embora com um nó na garganta pela ausência da mãe biológica, tentavam aceitar a nova realidade. Ninguém poderia prever que por trás daquele véu e daquelas promessas, uma escuridão começava a tecer sua teia. Os primeiros meses foram uma lua de mel disfarçada. Elara mantinha sua fachada perfeita, mas pequenos sinais começaram a surgir. Um olhar frio quando Arthur não estava por perto, um comentário sarcástico disfarçado de brincadeira, ou a perda de um brinquedo favorito das crianças. Leo e Mia começaram a sentir uma estranha tensão no ar. Uma mudança sutil no comportamento de sua madrasta. Era como se a máscara de bondade de Elara deslizasse por um breve instante, revelando algo perturbador por baixo. A crueldade de Elara começou a se manifestar em atos cada vez mais claros. Nas refeições, ela servia porções generosas para Arthur e para si mesma, enquanto as crianças recebiam migalhas, com a desculpa de que não estavam com muita fome ou precisavam aprender a comer menos. Muitas vezes os pratos de Leo e Mia eram os únicos a ficarem intocados na mesa, enquanto a fome roía seus estômagos e suas esperanças. Elara sistematicamente minava a autoestima das crianças, criticando suas roupas, seus desenhos, seus amigos. Ela os impedia de brincar no quintal, sob o pretexto de manter a casa limpa, e os mandava para seus quartos com as menores infrações. A casa que antes era um refúgio tornou-se uma prisão silenciosa, onde Leo e Mia se sentiam cada vez mais isolados e invisíveis. O riso infantil foi substituído por um silêncio opressor. Quando Arthur perguntava sobre o silêncio dos filhos, Elara tinha sempre uma desculpa pronta, né? Eles estão um pouco rabugentos hoje, ou acho que estão sentindo falta da mãe. Ela manipulava a percepção de Arthur, fazendo acreditar que os filhos eram um problema, e não ela. A confiança de Arthur na sua nova esposa era inabalável, e isso o impedia de enxergar a verdade bem diante de seus olhos. Mia, a mais nova, tinha um livro de histórias favorito que sua mãe biológica lia para ela. Elara, em um ato de crueldade calculada, perdeu o livro, dizendo que coisas velhas ocupam espaço. A dor de Mia foi palpável, mas Elara apenas encolheu os ombros, oferecendo um brinquedo novo e impessoal em troca. Era uma tática para apagar a memória da mãe e reforçar seu próprio domínio. Mia tinha um pequeno gato, seu único confidente e fonte de consolo. Um dia, o gato desapareceu. Elara alegou que ele fugiu, mas a verdade era mais sombria. Ela havia se livrado dele alegando alédia, sem consultar Arthur ou as crianças. A perda do gato foi o golpe final para Mia, que se sentiu completamente desamparada e sem voz. Este foi um ponto de virada, uma crueldade que não poderia ser disfarçada. Leo, o irmão mais velho, tentou repetidamente alertar o pai. Ele contava sobre as porções pequenas, as palavras duras, o isolamento, mas Arthur, cego pela confiança e pelas manipulações de Elara, sempre encontrava uma explicação. Ele acreditava que Leo estava apenas ciumento ou fantasiando. A frustração e o desespero de Leo cresciam a cada dia, vendo sua irmã sofrer e não conseguindo fazer nada. Cansado de ser ignorado, Leo teve uma ideia desesperada. Usando uma pequena câmera antiga que Arthur havia guardado, ele a escondeu na sala de estar, esperando capturar a verdade. Os dias seguintes foram tensos.
Mas a paciência de Leo foi recompensada. A gravação revelou Elara em toda a sua maldade, ridicularizando Mia, negando-lhe comida e até mesmo destruindo um desenho que ela havia feito para Arthur. A prova estava ali, inegável. Com o coração palpitando, Leo mostrou a gravação a seu pai. A princípio, Arthur hesitou, incrédulo. Mas ao ver e ouvir a voz de Elara, a frieza em seus olhos, a crueldade em suas ações, a ficha finalmente caiu. A verdade o atingiu como um raio, quebrando a ilusão perfeita que ele havia construído. Seu rosto se contorceu em choque, raiva e, acima do tudo, uma profunda dor pela dor de seus filhos. A confrontação foi inevitável e explosiva. Arthur, finalmente enxergando a verdadeira natureza de Elara, a confrontou com a gravação. A máscara de Elara caiu completamente, revelando uma mulher fria e sem remorso. Ela tentou negar, manipular, mas a prova era irrefutável. Sem hesitação, Arthur exigiu que ela deixasse sua casa e suas vidas para sempre. A justiça para Leo e Mia finalmente havia chegado. Com Elara fora de suas vidas, a casa começou a respirar novamente. Arthur, consumido pela culpa e pelo arrependimento por não ter acreditado nos filhos antes, dedicou-se a reconstruir a confiança e a alegria. Ele passou mais tempo com Leo e Mia, ouvindo suas histórias, brincando com eles e garantindo que nunca mais se sentissem sozinhos ou desamparados. Aos poucos as feridas começaram a cicatrizar e o lar voltou a ser um refúgio de amor. A história de Elara serve como um lembrete sombrio de que a maldade nem sempre se manifesta abertamente. Às vezes ela se esconde sob um véu de charme e perfeição, corroendo vidas de dentro para fora. É um alerta para estarmos atentos aos sinais, a ouvir aqueles que amamos e a confiar em nossos instintos. A resiliência de Leo e Mia nos mostra que mesmo nas sombras mais profundas, a esperança e a verdade podem eventualmente prevalecer. Esta foi uma história intrigante e ao mesmo tempo dolorosa. O que você faria se estivesse na situação de Arthur? Ou como você acha que as crianças deveriam ter agido de forma diferente? Sua perspectiva é muito importante para nós. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas opiniões e experiências. E vamos conversar sobre os complexos laços familiares e os perigos da confiança cega. Até a próxima história.